a estratégia de marketing que vocês fizeram para o primeiro lançamento? A gente fez 7 dias de curso gratuito. E aí, ao final, a gente lançava esse nosso curso principal, que era com a metodologia exclusiva, porque a que eu criei no mestrado e mais uma que a gente desenvolveu derivada dela. Tudo com foco em comunicação mobilizadora, que era um tema que não se fala em nenhum outro curso do terceiro setor. Mesmo que são poucas opções, né, ainda não se falava. Então, o nosso produto principal era esse curso, que ele era mais longo, tinha, né, um tempo maior para ter acesso às metodologias exclusivas. E aí, na sequência, a gente fazia um downsell, que era um curso mais tiro curto, que primeiro a gente fez de branding, né, branding para causas, branding do bem, que chamava. E depois a gente fez um outro downsell, num outro lançamento, que era uma imersão. Então, era um dia inteiro para falar sobre causas sociais nas mídias sociais, como que você faz, como que não faz, boas práticas e tudo mais. A gente foi testando o ticket nesses 3 produtos e também a aceitação. Porque o primeiro que a gente lançou foi super bem. Aí o downsell foi mais ou menos. Depois, no outro, o principal já não foi tão bem. Mas o downsell foi muito bem. E falei, cara, mas são produtos que nem... Eles são complementares, mas não dá... Um vive sem o outro, vive. Mas quem compra esse aqui vai precisar desse outro aqui, impreterivelmente, em algum momento. E a gente foi testando. Até o momento que a gente também pensou que esses formatos... E aí você vai sendo, de alguma forma, moldado pelos aqueles que você vai acompanhando. Então, esse formato de 7 lives, né? Evento ao vivo é muito... talvez o principal formato que veio para o Brasil já há mais de 10 anos. E depois a gente foi pensando, desafios, tira o desafio, faz menos lives. A gente foi entendendo também como nossa audiência respondia. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, não deu certo o último lançamento, vamos parar um pouco, entender o que o mercado está falando, se o mercado está falando de comunidade. Será que é a comunidade mesmo? A gente também foi tirar algumas provas sociais com os nossos alunos para entender se eles se sentiam mais pertencentes numa comunidade ou se sentiam órfãos de uma comunidade. Aí a gente começou a pensar, será que não é uma comunidade? A gente tem que pensar? E isso a gente ficou quase 6 meses estudando, pensando, avaliando, perguntando pra gente de fora do mercado digital, para entender também quanto isso ia impactar financeiramente ou não pra gente. Então foram 3 lançamentos que ajudaram a gente a entender muito, que a gente também foi mesclando técnicas para ver o que dava mais certo, até a gente chegar e falar, para de fazer lançamento, vamos entender e depois a gente volta e faz. Acho que todo mundo, quase todos os cases que vêm aqui pra mesa, eles sempre trazem, assim, uma primeira experiência, assim, a gente chama aqui as formuletas, né? Que a gente pega as formuletas, né? Pra lançar produtos aí. E elas sempre caem na mesma questão, que é isso que você falou, por exemplo, do perfil de casal não dá certo. Que é as pessoas que tentam dar uma resposta única para um mercado que é gigante e é muito variado, né? A gente... Aqui, por exemplo, o caso de vocês, né? Vocês vendem para o terceiro setor, né? Qual será que era a experiência que esse palestrante que estava lá, que falou isso, tinha, por exemplo, no terceiro setor? Então, como é que ele pode dar uma resposta... -10. que vai agir para todo mundo, para todas as áreas, e vai, né? E aí você... Mas, ao mesmo tempo, né? A gente precisa começar de algum lugar, né? Então, é legal que a gente tenha alguma coisa para começar, né? Mas depois a gente tem que encontrar o nosso jeito de fazer as coisas, né? E a gente tem esse perfil, né? Por mais que a gente atue com o terceiro setor, de beber de diferentes fontes. Até porque, né? A gente fala muito sobre criatividade. Então, não tem como, né? A gente que fala disso, falar, não, só vou ficar estudando quem fala do terceiro setor, só vou consumir isso. Então, a gente transita muito pelo mundo dos infoprodutos, marketing digital, enfim, de tudo um pouco. E muitos espaços que a gente teve de marketing digital, quando perguntavam, qual que é o seu nicho? Eu falava, a gente atua com quem atua com comunicação de causas dentro do terceiro setor. Vixe, Maria, não dá tempo de trocar esse nicho aí, não? Pelo amor de Deus, o pessoal não tem dinheiro, o pessoal não tem ambição, o que vocês vão fazer com isso? E aí, é uma reação muito comum de quem está fora do ecossistema mesmo, né, do terceiro setor e de impactos. Então, hoje a gente ouve muito e está crescendo muito investimento social privado, o ESG, então as empresas estão olhando para isso. Qual que é o impacto social? E elas vão precisar destinar recursos e investir em organizações. As organizações estão preparadas? Como que elas podem se preparar mais? Elas vão precisar, tem muitas que estão à frente, já estão se movimentando faz tempo, mas vai chegar um momento que o recurso para quem não está se movimentando vai minguar cada vez mais.
porque as empresas, os institutos e fundações estão olhando, cara, eu quero retorno sobre o meu investimento, qual que é o impacto você gera, como você está medindo? E aí? A gente está aqui, a gente pensou o Social Lab pensando numa forma que, olha, esse é um espaço que você vai poder se desenvolver. E aí, que entra um pouco do nosso momento hoje até, da gente pensar, porque quando a gente começou com os cursos, e aí eu acho que isso distanciava um pouco do mundo dos infoprodutos, que a gente começou com uma veia muito de educação, no sentido de curso com uma formação complementar. Então, como a gente vê um curso de extensão na faculdade, por mais que a gente tinha um caráter prático nos nossos cursos, a gente também trazia a teoria, mas a gente não começou muito com assim, qual que é a dor, qual que é a transformação, porque a gente só viu o quê? Não existe espaço para as pessoas estudarem sobre comunicação de causas e colocarem em práticas. Então, a gente foi num olhar bem, tipo, educação pura, assim, sabe? Como se fosse um curso complementar. E aí, hoje, a gente, nesse movimento que a gente está transformando o Social Lab, pensando como um negócio de impacto, como uma startup e tudo mais, a gente dá alguns passos atrás para pensar, poxa, qual que é a nossa proposta de valor, que a gente vai entregar para esses nossos clientes? Será que é o aluno, nosso cliente? Será que a gente não é mais B2B, que a gente precisa olhar para esse instituto e fundação que está fortalecendo essas organizações, ao invés de tentar ir nela direto, que já está sem grana, está sem tempo, está tudo lascado? Então, a gente começou, assim, por frequentar esses lugares, se perguntar também, será que é esse modelo de lançamento? Será que é esse mundo do infoproduto e ponto que a gente vai trazer para o nosso negócio, ou a gente precisa modelar aí diferente, testar novas hipóteses e ir para um caminho mais de startup e tudo mais? Então, a gente estava colhendo esses aprendizados, assim, porque não é que é tudo diferente, não, tem muita coisa parecida, né? Mas é que são nomes, nomenclaturas e metodologias diferentes que você usa para tomada de decisão, né? E a gente precisa tomar algumas decisões se a gente quer crescer, então acho que é um pouco e tem uma questão de posicionamento nosso com o próprio ecossistema do terceiro setor, porque a partir do momento que a gente vai beber de outras fontes e volta, a gente começa a ter um incômodo. O que é essa linguagem que esses dois estão falando? Será que isso aqui é aceito? Porque, né, a régua de comparação deles é sempre com eventos, cursos e modelos que já estão consolidados há muito tempo, e quando vem algo novo, ou você vai repelir de cara, ou você vai apostar e depois, vou lá apostar mesmo para provar que não é nada disso que eles estão falando, ou não, poxa, peraí, tem uma coisa diferente. E a gente estava até discutindo essa semana como é importante também esse movimento de novos entrantes para oxigenar o que já existe, incomodar, sim, porque não? Quem já está estabelecida há muito tempo para repensar um pouco, puxa, talvez a minha abordagem está já ultrapassada, eu preciso entender outras pautas que estão rolando em lugares de inovação. Justamente para quem vai herdar todo esse conhecimento e que vai continuar esse legado, eu vou ter que buscar sempre informação fora para poder, de alguma forma, fazer o meu malabarismo e adaptar para a minha realidade, ou não. As pessoas daqui, de alguma forma, podem atuar mais em rede e entenderem que, olha, esse conhecimento, ele tem que ser para todos, mas ele tem que fazer sentido para vocês. Mas ele não precisa ficar só lá na Faria Lima, por exemplo. Não, ele pode rolar aqui no terceiro setor, sim, por que não? Olha, uma coisa que a gente já tira daqui, veja, se vocês dois tivessem seguido exatamente o que foi passado para vocês, eles tinham trocado o nicho e eles não tinham se lançado com a identidade que foi feita. Talvez até tinha lançado cada um o seu produto.